Então, de acordo, né, com o Piaget, o desenvolvimento humano, pelo que eu entendi, assim, ele se dá por saltos, rupturas, que são causadas de acordo com o desequilíbrio, né? Que daí entra o processo de equilibração para a construção do conhecimento, onde há no sujeito organizações cerebrais, estruturas, que Piaget chama de estruturas, que apresentam uma ordem evolutiva regida pela sequência de estágios do desenvolvimento. Aí eu coloquei aqui os 4 estágios só para me organizar, mas o estágio que eu vou falar é o operatório concreto, que acontece por volta dos 7 a 11 anos, né, Tu estás aproximadamente. compartilhando a apresentação naquele modo de adição, talvez tenhas que compartilhar. Aqui. Pronto, acho que agora Acho que é melhorou. maior, aí fica maior, dá para ver melhor. Então, assim, é importante, inclusive, para o meu trabalho, me ater que essa cronologia pode ser variada, né? Que o Piaget ele indica uma possibilidade nessas idades, mas que é preciso conhecer o sujeito. Então, assim, o operatório concreto pode variar de 7 a 11 anos, pode ser que demore mais dependendo do sujeito. Aí aqui eu coloquei mais ou menos só para mim ter uma ideia da questão da construção ali do desenvolvimento da inteligência, né? Que é preciso um desequilíbrio, uma situação de conflito, para que o sujeito possa fazer aquele processo de assimilação, acomodação e adaptação, para então ter a equilibração, né? Que é um princípio que sem isso o sujeito não evoluiria, né? De uma etapa para outra, né? De um estágio para o outro. Então, no estágio das operações concretas, os sujeitos se baseiam diretamente nos objetos e não mais em hipóteses enunciadas verbalmente, a habilidade que será conquistada no estágio final, operatório formal. A lógica deixa de ser puramente intuitiva e passa à operatória, sendo que a criança passa a interiorizar a ação. Pelo que eu entendi, a criança consegue já organizar mentalmente, né? Apesar de ser o concreto, ela consegue organizar aquele processo da ação na cabeça dela, do que ela vai fazer, imaginando, né, as etapas do que ela está fazendo, mas sempre com relação a algo concreto, né? A característica primordial é a possibilidade de realizar as operações reversíveis, que é fazer e desfazer uma ação, né? Por exemplo, na matemática, assim, se ele está somando parcelas, ele já consegue saber que o resultado é a soma de parcelas, então compreender o processo de ida e volta e organizar o pensamento em estruturas coerentes. Então, assim, algumas noções muito importantes nesse período, né, nesse estágio do desenvolvimento, é a noção de conservação de quantidade, quando a criança começa a construção de número por volta dos 7 anos, a noção de classificação de figuras, formatos, cores, a noção de seriação, né, por exemplo, frutas, saber separar frutas, tem maçã e laranja, mas tudo são frutas, né? Então, essa noção de espaço, deslocamento, noção de tempo. A noção de tempo, assim, pelo que eu entendi, ele vai construindo do 7, 8 e vai evoluindo até compreender aquela relação do tempo com a velocidade, por exemplo, para compreender por que um automóvel chega mais rápido em relação à distância. Então, fazer a relação de distância-tempo é um processo, assim, não é, já estou com 7 anos, já consigo fazer essa relação. Ele vai desenvolvendo ao longo de todo esse estágio. As relações de igualdade, né, por exemplo, em 2 ou 3 objetos, se A igual a B, B igual a C, então A igual a C, são alguns exemplos que Piaget utiliza, mas depois eu botei até algumas imagens para ficar mais claro. A noção racional de velocidade com relação a tempo percorrido, que era o que eu tinha comentado antes, né? E noção de causalidade, causa e efeito. No livro Estágio do Desenvolvimento, até Piaget ele divide em 2 partes, né, o estágio das operações concretas. A primeira, aproximadamente dos 7 a 8 anos,
e a outra dos 9 a 11 anos, mais ou menos, assim, porque vai acontecendo evoluções gradativas, né, durante esse estágio. Então, dos 7, 8 anos aproximadamente, as ações adquirem categorias de operações, né, ação interiorizada, que se torna reversível e se torna coordenada com as outras. As transformações diretas ou inversas, seriação, a relação de menor e maior ao mesmo tempo. A Piaget traz o exemplo dos palitos, por exemplo. Depois eu vou mostrar ali um exemplo. A reversalidade, antecipação, retroação, transitividade e conservação. Nesse primeiro aqui, volta aí, quando você diz assim, ações adquirem categoria de operações. Como é que tu entende isso aí? Ficou bem claro para ti isso? Sim, assim, pelo que eu entendi, assim, a criança, ela age sem pensar naquilo que ela estava fazendo. E a partir dos 7, 8 anos, ele já pensa naquela ação, no resultado daquela ação, por que ele está fazendo aquela ação. Assim, não sei se é bem isso, mas pelo que eu entendi, seria isso, assim. Já não é tão assim, fazer por fazer. É fazer já com um propósito. Que uma coisa é você mexer no objeto aqui. Tá mexendo, tá mexendo, tá mexendo, mas tu tá só aqui, ao alcance da mão. Outra é quando isso que tu estás fazendo aqui tem uma representação, interiorizou. Uhum. Vira, então, o que chama de operação, para distinguir da mera ação que eu fiz aqui. Então, está acontecendo aqui, eu estou fazendo, mexendo, brincando, chutando uma bola para cá, para lá, mas para mim não tem mais, não é além daquilo, de a bola estar na minha frente, eu dei um pontapé, ela foi para lá e pronto. Né? Não, mas aí eu pego aquela coisa, eu interiorizo, então é como se eu enxergasse, quando eu estou brincando com uma bolinha de gude, que eu dou um teco, e ela vai, bate na outra, e eu fico pensando assim, aquilo vai para dentro da minha cabeça, e eu até posso pensar naquilo depois, Uhum. porque eu tenho a noção das coisas organizadas e fazendo efeito uma sobre a outra, né? Com aqueles objetos concretos que eu estava mexendo, mas eu não só faço ali e deu. Eu internalizei e consigo enxergar e depois pensar sobre aquilo, e falar sobre aquilo, né? E até como o espanto que me causou, e depois eu posso até pensar em como teria sido se eu não tivesse batido naquele ponto e sim no outro ponto. Então eu Uhum. começo a pensar, então, até olhar para até assim, por exemplo, agora eu não vou mais, da outra vez eu já vou bater assim para o outro lado, que talvez ela vá para cá, se deslocar para cá. Fico tentando enxergar coisas, né, que não aconteceram. Alô? Sim, eu estou lhe ouvindo. Ah, Eu não tá. Não, enxergo, mas estou lhe ouvindo. mas saiu, é que saiu a imagem, aí eu achei Ah, que não. tinha caído. A apresentação não está mais aparecendo, professor? A apresentação está aparecendo. Ah, tá. Assim, até Essa é pelo. uma coisa importante, né? Porque a gente pensa assim que todo mundo, quando brinca com as coisas, está brincando numa determinada idade, aquilo faz sentido para você. Pode perguntar para ela depois sobre aquilo. Lembra, Dan? Tinha duas bolinhas, bateu assim, assim, assim. Se ela não internalizou, né? Da próxima vez não faz desse jeito. Ela não consegue. Uhum. Sobre o que está falando, né? Sim. Então, é E essa daí. internalização, interiorização, e que até você possa, não, mas se eu tivesse, né, se ela não, se eu chocasse agora para lá, se eu começo a levantar hipóteses sobre as coisas que eu estava ali. Da próxima vez eu não faço assim, faço assado, então, E daí eu não eu sei se é estou bem trabalhando isso. com os objetos concretos que eu consegui ver, mas eles, né, E daí eu não tá. sei se é bem isso que o senhor falou,
que eu acho que o Piaget chama de abstração reflexionante, né? Que é quando o sujeito pensa na ação, né? Reflete sobre aquela ação que ele está fazendo, né? A abstração reflexionante é um pouquinho diferente. Depois a gente vê isso, quer dizer. Tá. Porque quando eu digo abstração, tem abstração empírica e reflexionante. Sim. A abstração empírica é quando eu tento entender aqueles objetos de uma maneira mais geral, mas só nas propriedades que estão ali, nas propriedades dos objetos. Uhum. Então, eu tento pensar assim em bolinhas de gude, pensando só o que é uma bolinha de gude. O formato que ela tem, a cor que tem, né? Tem que ter uma cor. Então, eu estou abstraindo. Eu posso até falar em outras bolinhas que eu ainda não vi, mas eu posso imaginar que tem uma preta ou uma azul e branca. Se eu, por exemplo, só vi bolinha de uma única cor, então o que eu vejo? Não, então todas as bolinhas são de uma única cor. Né? Nem imagino que possa ter bolinhas com, tipo, salpicadas, por exemplo. Sim. Eu estou olhando para ali, então eu vi abstrair, digo assim, então bolinhas têm uma cor. Né? Daí eu já sei que cor são essa, aquela, então eu posso pensar, mesmo que eu não tenha uma bolinha vermelha na minha mão, eu nunca vi uma, mas eu já abstraí que ela tem cor, e como eu já tinha possivelmente uma coisa assim, tinha visto várias cores, eu posso imaginar que ela pode ser de outra cor. Então, isso é uma abstração empírica, tem peso, quer dizer, eu pego assim, essa é mais pesada do que essa, bolinhas têm peso e tal. Posso até dizer, essa aqui são propriedades que eu abstraí, né? Cor, formato, peso. Talvez se eu tiver brincado com ela e batido com um martelo, e se uma era de um material que não inquebrável, por exemplo, uma era de aço, toda pintadinha, mas eu via que era mais pesadinha, mas também via que se eu desse uma cacetada com o martelo, uma quebrava, outra não, daí eu já poderia pensar assim, tem umas que quebram, outras que não quebram. Né? Então, eu estou pensando muito assim, nas propriedades dos objetos, nas Do objeto. né? E quando eu já vou para reflexionante, já vou pensar nas interações entre esse objeto, coisas nas operações que eu fiz sobre ele. Então, eu vou raciocinar em abstração das operações. Né? Daquelas coisas que eu fiz, se eu posso fazer, se eu não posso fazer, também tem isso que eu posso fazer, já não são mais das propriedades do objeto, que daí vem a abstração reflexionante. Por exemplo, quando eu coloco dois objetos de um lado e do outro, já sei que um está à direita, outro está à esquerda, já não são propriedades dos objetos. Sim. Né? Um objeto não é o objeto que tem aquela propriedade de estar à esquerda ou estar à direita, é uma relação que se estabelece entre os objetos. Então, aí já é reflexionante. Tá. Ok. Aí ele divide... Vou voltar um pouco, então, já que eu voltei, vou voltar um pouco lá para aquele slide onde tem assim, volte mais. Aí. Na frente, já que onde tem aquela figura. Aí. Bom, você diz assim, eu tenho um desequilíbrio, daí eu tenho assimilação, acomodação e tem outra caixinha aí, adaptação. O que é essa adaptação em relação às outras coisas? Pelo que eu entendi, assim, o sujeito em contato com o objeto, né? Ele retira as informações do objeto. Se ele não compreende, ele precisa se acomodar para tentar entender, né? E entra no processo de adaptação para aquela aprendizagem fazer sentido, né? Ele procura... Deixa eu tentar organizar o meu pensamento aqui. Que eu fiz todo...
a adaptação vem antes da equilibração, assim, na verdade, a assimilação e a acomodação provocam a adaptação, eu acredito, né? Que o sujeito precisa se adaptar para aquela aprendizagem fazer sentido, né? Não sei se é... Isso, não, porque como você colocou aí, parecia que eram três coisas que tinham a mesma... porque a assimilação é uma coisa que eu tento primeiro, né? Bate uma coisa, daí... Não... Que é isso, né? Não consigo, então fico tentando assimilar aquele objeto, aquela situação que está acontecendo, né? Aí já tá, não, tá que eu estava aqui, olhando por trás, era só virar para frente e tal, é a mesma coisa que eu via, né, e tal. Mas às vezes eu não consigo isso, daí eu tento acomodar, ou seja, mudar minhas estruturas. Para que com a nova estrutura eu consiga assimilar. Então, mas aí eu não consigo de novo, eu fico até, ou seja, é um processo que eu estou em curso, né? Processo de conseguir dar conta daquilo, até que eu assimilo, né? Agora sim, não. Então eu voltei a uma situação de equilíbrio, porque agora eu sou capaz de compreender aquele objeto que eu não estava compreendendo, mas isso me modificou as estruturas. Que todo E o por que processo, chama majorante? eu até anotei isso. Porque, na verdade, assim, esse majorante eu não tinha lido no primeiro momento, eu só tinha lido sobre equilibração, né? Eu não tinha visto o termo majorante. Daí depois, sim, que eu lendo outro livro, deixa eu até ver onde é que eu anotei aqui, que ele coloca como... que eu não decorei isso. Talvez para isso aí é chave, por isso que eu estou voltando a ele, porque nesse processo mesmo de conversa que a gente vai... Que eu anotei mais ou menos assim, o que estava no texto dele, né? Que é o processo pelo meio o qual que ele explica a construção do conhecimento pelo sujeito, graças às suas interações com os objetos, implicando sempre em melhoramentos, né? Que ele vai Isso aí, sempre melhorando aquilo. equilibração majorante é uma equilibração porque me dou por satisfeito, porque agora eu consegui, mas aquilo me levou a uma compreensão maior. Tem algum outro tipo de equilibração? Tem um outro, depois você vai procurar, você vai encontrar um outro. Porque eu acho que no Epistemologia Genética, não sei, teve um deles que eu li, não tinha o termo majorante, daí depois lendo outro texto tinha esse termo junto. Mas deixa eu ver onde é que tu pode encontrar esse outro termo. Deixa eu ver aqui. Então você não encontrou pelo caminho esse outro. Então não tinha, talvez não tivesse nesse, não lembro se tem, em qual livro que tem. Inclusive, eu acho que ele tem um livro que ele se detém mais a falar sobre a equilibração, né? Sim, tem um livro só sobre isso. Eu acho que é um dos livros que eu tenho, mas aí eu não quis entrar neste livro ainda. Sim, porque também não... Isso, eu até Não dá para dar comprei, conta de assim. tudo logo, né? Eu comprei alguns outros livros, assim, mas aí eu digo, não, vou Sim, lendo não com dá para calma, né? também agora levar tudo. Tem que... E, por Deixa eu ver exemplo, se esse texto aqui... Que às vezes tem pessoas que já escrevem.
Mas esse material não dá. Mas depois tu vai encontrar aí, né? Tem uma outra maneira de ver isso, mas tudo bem, é isso. A majorante é essa, que leva para um estado superior, né, de compreensão. Imagina que, por exemplo, a pessoa podia se dar por satisfeito, mas na verdade tenha tido um equívoco só. Ele realmente simplificou, por exemplo. E ele se satisfez, mas não quer dizer que ele tenha se satisfeito, é porque ele compreendeu num nível maior. Uhum. Pode não ter avançado, né? Ele se dá por satisfeito, mas para alguém que está fora daquilo, poder se conversar com ele, vai ver que ele não percebeu, né? Ele não chegou a fazer fazer uma acomodação. Ele tentou reduzir alguma coisa assim, ou preferiu olhar de um jeito. Eu suponho que por alguma maneira dele ver não tenha percebido que não estava assimilado, ou seja, que deixou de olhar algum aspecto ou abandonou aquele aspecto, né? Considerar isso aí não foi um por acaso, né? Foi um equívoco aí, tá? É um erro aí do processo. E aí então seria considerado como dado conta, mas não foi. É que ele não avançou, né? É como se estivesse numa aprendizagem assim de uma forma mais simplificada, né? Exatamente. Vou só pegar um copinho d'água aqui, um instantinho, já volto. Porque é importante que, trabalhando com alunos, a pessoa pode se dar por satisfeita e tu achar que, então tá. Mas aí com o método clínico, tu pode desconfiar, né? Se tu desconfiar, então eu te explico aqui. E coloca provocações para tentar ajudar a chegar realmente a uma equilibração majorante. Porque senão tu diz lá, não, já entendi. Se tu não pede para ele explicar, então tá, então me fala aí um pouco sobre isso. Sim. Aí pode ser que aconteça isso, de não ter sido majorante. Foi uma equilibração conveniente ali para ele, para poder... não, tá, entendi, agora entendi, tá. Aí, mas não entendeu de fato. Ele não vai ter acomodado, né, de uma maneira adequada, de maneira que ele agora possa realmente dar conta daquilo. Tá, voltamos lá para onde você estava. Aí, assim, ele dividiu, pelo aquele livro de epistemologia genética, ele dividiu em duas partes, né? Eu também deixei divididinho, assim, em operações concretas. No segundo nível, que seria aproximadamente entre 9 e 11 anos, o domínio das operações infralógicas e espaciais, as questões de horizontalidade, né? Por exemplo, da água e verticalidade do plumo, construção de ligações interfigurais. Eu acho que o ponto mais importante aqui é a questão da estrutura multiplicativa completa,
que entra também da criança compreender diversas propriedades também da multiplicação, né, aditiva, associativa, noção de peso, e também no livro ele traz, eu deixei anotado isso porque eu achei interessante, que ele coloca aparência de regressão, porque o sujeito formula uma série de novos problemas sem poder dominá-los, que é um ponto, assim, que daí eu fiquei pensando que normalmente por volta do 5º ano, quando passa para o 6º, os professores às vezes dizem, mas o aluno desaprendeu tudo. E daí eu fico pensando, ou não aprendeu, na verdade, completamente, né? Ou a cabeça também está tão confusa com novas possibilidades de aprendizagem que ele ainda não domina algumas coisas. Então, não está Ele não completamente consegue, talvez, compreendido. se expressar, mas não consegue generalizar aquilo, ver para situações mais amplas, ou aprendeu no exemplo que dava, ele sabia fazer, mas aí variava um pouco o exemplo, porque ele não tinha dominado, tinha, vamos dizer, decorado. Uhum. E, de repente, você muda um pouquinho o cenário, então não há um domínio. Então, você pensa que ele desaprendeu. Não, é porque ele, de fato, não tinha sido ainda chegar a esse nível de fazer transposição, né? Então, é o que acontece aí nesse caso. Você pensa que ele desaprendeu, né? É porque ele não tinha, de fato, ele sabia fazer, mas não tinha compreendido o que estava por trás, né? Qual era o mecanismo para poder, se você mudasse um pouquinho, ele ainda assim conseguir dar conta. Sim. Então, assim, a Piaget traz algumas noções importantes nesse estágio, né? Então, assim, noção de conservação, que é a capacidade de perceber a quantidade de matéria de um objeto, que não se modifica quando a sua configuração é alterada. Exemplo, a conservação de substância, de peso e de volume. Aí na internet, assim, eu encontrei alguns modelos que eles usam também como aquelas provas piagetianas, né? Para trabalhar com alguns alunos. Então, essa imagem foi retirada da internet, a conservação de quantidade da matéria, quando a criança já consegue perceber que dois objetos, né, iguais em quantidade, mesmo mudando ali o formato, continua a mesma quantidade de matéria. Então, aqui tem o exemplo da massinha de modelar, que é um exemplo bem utilizado, assim, como testes, né? Uhum. Conservação de comprimento, também essa imagem da internet, né? Duas imagens, uma maior e uma menor, mesmo que a maior se modifique, a criança já consegue entender que ela está num formato apenas diferente, né? Mas o comprimento é maior. E a conservação Parece de coisas quantidade. tão óbvias para a gente, né? Como assim eu vi? Ele mudou, não, mas olha aí. E Então, a gente começa a observar mais isso, né? Eu comecei a observar, porque o meu filho está com 6 para 7 anos, né? E daí a gente começa a observar assim, como é que ele tá. Que agora ele está entendendo uma coisinha que há pouco tempo ele não entendia, o que foi construído, né? E é isso que eu vou tentar observar muito nas crianças com autismo, né? O teste da conservação de líquidos também tem vários vídeos na internet, né? Com diferentes crianças, assim, de idades diferentes, e que por volta dos 5 anos, por exemplo, se botar dois copos com a mesma quantidade de água e depois trocar um recipiente por um formato diferente, a criança vai, mesmo vendo ali anteriormente que era a mesma quantidade, quando muda o formato, antes de estar no operatório concreto, ela não identifica que a quantidade é a mesma. Mas aí, a partir do período operatório concreto, ela já consegue compreender que mudou o formato, mas a quantidade que tinha ali dentro continua a mesma. é isso. Isso é bom que teu filho está nessa idade, é bom tu fazer, pensar numa brincadeirinha com ele, assim, montar um negócio desse e gravar para te ver. Porque daí Sim, tu viver a situação concreta de poder aplicar o método clínico nele, quando você lê o método clínico, e dizer, agora sim, para que eu preciso do método clínico? Para eu entender exatamente onde ele não está percebendo.
né? Ele explicar bem, assim, o que ele está vendo, quando eu disser, não, é menor, mas por que tu acha que é menor? Daí ele vai te dar uma noção que tu vai, pois é. Então tu pode usar isso com ele exatamente para tentar viver isso no real, para te despertar para, inclusive porque você ser um bom investigador, para descobrir isso, você tem que ter muita astúcia para tentar cercar a criança, para tentar entender exatamente em que ponto. Por que isso? Para que isso? Não é para testar a criança no sentido de que está colocando ela à prova, é para você entender como é que está, em que nível ela já está, né? Às vezes parece que ela acertou, daí você, mas será que acertou mesmo? Deixa eu aqui indagar mais para ver. Uhum. E quanto mais a gente conhece sobre nossos alunos e saber, a gente, isso não é, ok. Não é que ele vai acertar ou errar, é que ele já se desenvolveu ou não. E o que eu posso oferecer para ajudá-lo a chegar mais na frente. Sim. Não tem receitas, porque conforme você deve ter visto aí, você tem assim, cada um pode estar, a mesma idade, cada um pode estar num ponto, até eu estar mais avançado num ponto, que não é tudo que é encadeado, primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. Só os níveis, aí sim. Quando eu digo que quando está completo o nível, né? Às vezes ele está, mas também tem assim, ele está entrando, já tem coisas do outro, e às vezes ainda não saiu totalmente do outro. Então, são níveis de desenvolvimento que eu digo, não, isso aqui ele já domina isso. Mas ele pode estar entrando, né? Ainda está numa transição. Mas eu sei que tem as características do que é um nível e outro nível por conta disso. Consegue representar, consegue internalizar. Então, é isso que faz o nível ser diferente, essa separação de o que ele consegue fazer. Um que, assim, não internaliza, brinca com aquelas coisas ali, mas não internaliza. Você viu, inclusive, tem uma coisa que fala, não sei se não estou lembrado, mas que fala com respeito à cooperação, que diz assim, até a turma que está ainda na educação infantil, eles falam muito, parece que estão fazendo junto, mas estão fazendo sozinho, porque cada um fala as suas coisas e parece que eles estão conversando. Se você olhar, não estão conversando, mas parece uma conversa. Eles estão falando com eles mesmos. Sim. E é daí, quando você entra nesse operatório, que eles também começam resolver isso, começam realmente a tentar coordenar suas ações. Eles conseguem, mesmo que não saibam explicar, mas conseguem escutar o outro, né? Entender regras, né, de jogos, porque os outros jogam qualquer coisa, né? Não, e é nessa fase que eles se interessam, inclusive, mais pelos jogos agora em grupos, assim, né? E não tanto individual, assim, que Piaget traz do egocentrismo, né? Que é daí a partir dessa fase que ele passa a olhar para o outro, não só para si, né? Não só para as suas ações. E é importante, assim, analisar, que nem o senhor comentou, assim, não só a resposta... A pergunta tem que ser mais aberta para permitir uma resposta mais formulada. Não só assim, é maior, é menor. É bom analisar como ele está organizando o pensamento dele para dar aquela resposta. O que ele pensou para dar essa resposta, né? Para compreender. Porque se eu só perguntar assim, qual tem mais ou menos? Né? Aí ele pode chutar, dizer um só por dizer. Mas a partir do momento que eu indago mais, que eu pergunto mais, mas por que tu tá pensando isso? Né? Como é que tu chegou nessa conclusão? Aí eu posso ter a certeza, sim, se ele compreendeu ou não esse processo. Exato. Aí, continuando aqui, né, noções de classificação. A criança já agrupa objetos.
utilizando como critério mais de uma característica. Termos de relação. A criança compreende que um objeto pode ser comparado a outro, maior, menor, direita, esquerda, mais alto, mais baixo. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver formas variadas com cores diferentes, a criança pode classificar por cores, ou por formas, ou por tamanho, né? Menor, maior, né? Então, já consegue fazer essas diferenciações. E noções de ser e ação consiste em considerar as diferenças entre os elementos de uma mesma classe e ordenar essas diferenças de uma maneira crescente ou decrescente. Então, aqui, essa imagem aqui da internet, né? No livro, ele traz o exemplo dos palitos também, que antes do estágio operatório concreto, a criança ainda vai tentando comparar 2 a 2, né? Esse é maior que esse. Mas quando tem um grupo maior de palitos, ela já tem uma dificuldade maior. E quando chega no estágio operatório concreto, ele já consegue identificar o menor, e depois ele já identifica o menor do que sobrou, então ele já consegue fazer essas relações. Ou pegar um objeto e saber que ele é menor que um e maior que o outro. Exatamente. Isso aí, percebeste, mas naquele vídeo do Ives, né? Ele tem essas provas, né? Essas coisas aí. Você viu todo aquele, né? Eu assisti aquele do Yves Delatelli, mas naquele que o senhor me passou, acho que é em torno de 1 hora e pouco, ele não entra nos exemplos das provas piagetianas. Ele fala ali, não, ele fala a parte dos estágios, fala ali sobre abstração, tudo, e depois ele entra para uma questão que agora me deu uma falha, mas é alguma questão mais do emocional, do sujeito. Do Ele fala moral, alguma né? coisa moral, Questão de isso. valores morais, né? Isso. Que é uma coisa que o Ives estuda bastante. E daí eu procurei até pelo nome dele, né, para ver se eu achava, porque o senhor já tinha comentado que tinha um vídeo dele sobre as provas e não encontrei. Achei outros vídeos dele falando, assim, outras coisas e não encontrei esse. Eu pensei que estava Até naquele. Eu já tinha visto não. algum dia, mas eu não. Tem que organizar para a gente juntar tudo isso, até fazer o material com isso, porque fica um material bom de referência, entendeu? Uhum. Essas coisas todas pode-se fazendo textos complementares para você ter, assim, um domínio. Essas coisas é bom, assim, para trabalhar com domínio total disso, né? Para poder a gente se apropriar melhor disso, porque a gente está tão acostumado de outra maneira, sem pensar no que está por trás das cabecinhas, né? Dentro das cabecinhas, que a gente passa batido em algumas coisas. Então, saber até olhar, e quando você está com um aluno, com outro, você está enxergando como se tivesse tudo visível para ti, como é que esse está aqui, mas isso é ideal para você trabalhar, né? Exatamente ter essa noção, e até para ajudar suas colegas, que às vezes elas ficam batendo cabeça, né? Muita gente faz um curso de pedagogia, mas dependendo da escola que fez, não estudou bastante Piaget, nem por quê? Para entender isso aí, né? Na FACED tem uma disciplina chamada aprendizagem, né? Que é só focando principalmente essas coisas, né? E você entender direito desenvolvimento e aprendizagem, como é que ele acontece, para que quando a gente vai para a sala de aula, tipo, olha, eu já saquei, esse aluno não domina tal coisa, então não adianta eu ir por aqui com ele, eu tenho que fazer um resgate, passar alguma coisa que tente levá-lo a pensar sobre isso, tentar resolver isso, que quando ele resolver isso, ele vai ter a possibilidade de trocar de nível, porque ele passou por uma experiência, né? Então, eu tenho que pensar em promover essas experiências, oferecer essas experiências, para que ele se dê conta. Sim. Essas coisas dos palitos são ótimas, que realmente essa seriação, quer dizer, você, como é que uma criança não consegue, mas não consegue mesmo, não consegue dar esse salto aí só quando ela dá alpa, agora eu sei
Classificação e seriação são duas ferramentas fortes do pensamento concreto, né? Você chegar a esse ponto agora, você, né? Alguns exemplos ali que eu olhei, assim, que é bem comum da criança, assim, tu perguntar dois tipos de animais, né? Tem o gato e cachorro. E depois tu perguntar, tem mais gato ou mais animais? Daí a criança já fica... E às vezes Já se até alguns perde, né? mais... Porque não tem a noção de inclusão, né? Isso, então assim a gente vê, e não é só nos tão pequenos, assim, de 7, 8, a gente percebe até nos maiores, assim, de 10, 11 anos, que já deveriam estar construindo, Já né? né? Deveriam, já poderiam, Poderiam, né? mas Mas ainda é não pelo fazem. Porque, processo assim, como é que também, pode né? já deveriam, porque nunca é assim. Você tem que, quando chega de tantos anos, você tem que fazer isso. Não, a partir dali já é possível, você já poderia. Então, o pensamento sempre já poderia, não tem que, pode ser que você não consiga, né? Até porque Sim. pode ter alguma certa de despreparo, né? E talvez por conta das experiências anteriores, ou porque você tem realmente alguma dificuldade, tipo um autismo, por exemplo. O cara poderia naquela idade, mas como ele tem uma certa dificuldade genética, né? Ele não consegue alguma coisa ver. E Então ele daí é tem que ver necessário assim, as provocações, né? Para fulano, aquilo. exatamente, fulano aqui já poderia, mas ainda não consegue. Então, tá, tudo bem, eu sei que ele já poderia. Então, mas ele ainda não consegue, eu tento que planejar atividades em que aquilo seja requerido, né, e tentar até conseguir coisas que ajudem ele a avançar, ele não chegar direto, mas patamares mais simples. Aí, de repente, oh, já foi, já deu. Mas se a gente não sabe disso, fica encucado, se repetindo, fazendo 1000 vezes, achando que repetindo 1000 vezes aquela coisa ele vai decorar, né? E naqueles exercícios que você faz, assim, repita 50 vezes isso aqui, ou passa mais do mesmo, porque não, você tem que saber. Se a pessoa já atingiu, então dali para frente ela não vai mais ter aquele problema. Fazer somas com vai-um. Enquanto ela não entende o que é aquele vai-um, a noção do vai-um, não adianta, ela só vai saber somar coisas que não ultrapassam. 1, 2, 3 com 1, 2, 3, tudo bem, porque nenhum passa, né? Somar 1, 2, 3 com 3, 2, 1, também vai ficar tudo ok. Não passa do limite da ordem de grandeza ali, né? Então, somou 3 mais 2, 5, 4 mais 2, 6, 1 mais 6, 7, deu. Agora, quando faz 3 mais 9, 12. 12, mas como é que faz? Agora não, vai colocar o 12 aqui, e agora o que faz com esse 1 que está aqui, né? Então, aprender assim. Para você que é da matemática, tem não sei se já ouviu falar numa coisa chamada campos conceituais. Sim. Assim, Vernou. só ouvi falar o nome, assim, eu nunca li Tá, sobre. anota porque depois é uma coisa boa de tu entender o que o Vernou, que foi acho que ele foi colaborador, né, do Piaget. Então ele criou essa teoria dos campos conceituais, que você não deve ensinar a soma separado da subtração, por exemplo. Uhum. E tem situações que daí a criança aprende a fazer só o que é soma, depois só o que é subtração, depois tem uma situação que ela não sabe o que é uma com a outra, que ela aprendeu separado. A multiplicação e a divisão também, é outro campo conceitual. Então, anota para depois, por enquanto, deixa só assim na caixinha de lembranças para te dar Sim. uma olhada. Não, e uma das coisas que a gente percebe, por exemplo, né, nesse estágio, né, que os alunos também aprendem a tabuada.
E alguns professores pedem para decorar a tabuada. Mas aí, quando o aluno consegue compreender a propriedade ali das adições de parcelas, que daí para ele faz sentido a tabuada, porque senão ele só está decorando o número que dá aquilo ali. Por isso que muitos Sim, têm essa pois é, dificuldade, né? exatamente. Então, aqui, apesar de nesse estágio a criança já conseguir efetuar operações corretamente, precisa ainda estar em contato com a realidade. Por isso, seu pensamento é descritivo e intuitivo. Ao longo deste período, já não tem dificuldade em distinguir o mundo real. Ele precisa do concreto, nem que seja para a operação mental dele, né? Ele imagina o objeto para realizar aquela operação. E daí aqui as referências dos livros. Tinha marcado uma reunião para as 8, mas já recebi uma mensagem aqui para deixar para amanhã. Depois, o que é? Já estão querendo começar? Não, era... Reunião no sábado. Bom, então, tá bom, para amanhã. Ok, dominado. Eu acho que Satisfeita? ainda, por exemplo, a parte de equilibração ali, como eu disse, eu não me aprofundei, porque eu tenho outro livro que fala bastante sobre isso, mas eu não. Tanto que eu Tem acho um que livro especificamente sobre isso. eu deixei Né? até em um tópico separado lá no PB Works, equilibração, para me focar e ler só sobre isso e organizar o É. meu pensamento para isso, assim. Então, Uhum, não uhum. entrei ainda nesse ponto. É. Então, assim, eu li os 3 livros, mas por partes. Por exemplo, os Uhum. 6 estágios e a Sim, psicologia sim. da criança, eu só li o capítulo que falava sobre o operatório concreto. Eu não li todo o livro, né? Eu li só Uhum, sim, sim, sim. aquela parte específica. Uhum. Mas isso é vital para um professor de matemática, entendeu? Entender bem isso aí. Todos, mas para de matemática isso é muito importante que você vai ver com outros olhos esse processo. Não, Inclusive, para quando chegar, para entender bem o teu aluno autista. eu fiquei pensando nisso, em fazer esses testes com os alunos e ir gravando também, para mim começar a treinar a minha observação, o meu olhar para a criança. Uhum. Mas isso é bom quando depois de leres o método clínico, ou tentar Uhum. antecipar um pouco, vai lá na frente, dá uma bispada lá no método clínico. Olha um exemplo que tu ia achar na internet, alguém aplicando método clínico, daí tu vai dizer, é isso, porque se a gente vai sem saber ainda, a gente se perde. Sim. Você acha que, de repente, uma vez a gente estava vendo um exemplo, eu acho que era uma aluna da Rosane, eu estava assistindo a uma aula de uma disciplina que ela estava falando, então ela deu para como exercício cada um fazer com uma criança. E tinha uma colega que de repente foi fazer com a criança e a criança inverteu o jogo, virou o investigador. Por quê? Porque a colega ainda não dominava o método clínico, né, assim, então ela já achou que já tinha entendido, foi aplicar. Ela começou a perguntar, aí não fez o caminho, assim, não tinha desenvolvido ainda Uhum. o entendimento do método clínico, e a criança começou a perguntar para ela. Aí ela ficou tendo que responder. E por que tu não foi? Por que esse aqui tu fez teste assim e queres que eu faça assim? Então começou uma coisa assim, mas como todos tinham que gravar e trazer, foi uma, uma brincadeira legal, porque assim, tem que estar preparado, método clínico, é por isso que você tem que é, é, começar a fazer, até para poder descobrir, assim, com as perguntas que eles fazem, você, putz, e agora o que é que eu faço? Uhum. Ou com a resposta que dão, assim, você fala assim, bom, e agora? Eu acho que ele ainda não entendeu, mas que perguntas eu poderia fazer para entender sem me meter na história? Isso. Que às vezes eu tento acelerar o processo para resolver, mas eu preciso entender como é que ele está. Então eu preciso fazer perguntas adequadas.
Porque a minha experiência também trabalhei em sala de recursos, né? Então a gente faz bastante observação, mas a gente está sempre já pensando numa intervenção para aquele aluno, né? A gente já faz e já vai pensando assim, como que eu vou auxiliar. Então agora eu já estou tentando olhar de uma outra forma, assim, mais atenta para analisar mais assim esse processo do aluno, das respostas que eles vão dar, para compreender assim em que estágio ele está. Exatamente. Bom, e estás agora, nas tuas leituras, estás em que ponto? Essa semana, na verdade, eu fiquei focada ali só nesse operatório concreto, porque daí eu retomei o livro ali, os 6 estudos e a psicologia da criança. Eu encontrei um livro, não sei se o senhor conhece, que eu achei bem interessante. Deixa eu ver o nome. Deixa eu só achar aqui o nome do livro. Até ele perguntar se o senhor conhecia os autores para ver se é uma boa referência, mas pelo que eu li, assim, eles utilizam bastante o livro do Piaget mesmo. Deixa eu pesquisar. Quem eu... Deixa eu... Conhecimento matemático, deixa eu ver o nome dos autores. Alexandre Augusto Ferraz e Ricardo Pereira Tassinari. Não conheço. É um livro, Como é possível o conhecimento matemático, as estruturas lógico-matemáticas a partir da epistemologia genética. Pelo título do livro, parece que os caras sabem do que estão falando. Ninguém vai se meter nisso aí. Mas pode dar uma olhada no currículo deles. Esse em particular, assim, eu não conheço. Como é que é o nome? Deixa eu pegar aqui de novo. Os autores é Alexandre Augusto Ferraz e Ricardo Pereira Tassinari. Alexandre Augusto Ferraz. Deixa eu ver aqui. O que me dizem desse rapaz? Deixa eu ver qual é o... É da Unicamp, esse professor. Escavador vai me dizer o que ele já fez. Bom, quando ele fez, ele era aluno do curso de doutorado em filosofia. Isso o escavador vai pegar mais ou menos no Lattes, né? Informações do Lattes. Aluno do curso de doutorado em filosofia pelo programa de pós-graduação em filosofia da Unicamp. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, na linha de pesquisa em lógica e epistemologia. Um período de estágio no exterior, na Indiana University School of Liberal Arts, Instituto for American... Um estudioso do assunto. Eu achei interessante porque eles trazem os 2 capítulos finais falando do estágio operatório concreto e do formal, que daí eu só li o do concreto, eu não li o formal, trazendo relações com a matemática, né, que é mais a minha área de estudo, assim. Então, eu dei uma lida, assim, por cima num capítulo do livro deles. Eu vi que eles trazem aquele Chiarotti, acho que traz alguns autores que eu já tinha visto que falam também de Piaget. Como é o nome do outro? Ricardo Pereira Tassinari. Ah, tá. Vi aqui que ele trabalha junto com esse Tassinari, achei que era... eu acho que é isso. Ele é autor do livro Como é possível o conhecimento matemático, as estruturas lógico-matemáticas a partir da epistemologia genética. É o Tassinari. Deixa eu ver aqui o Tassinari. Tassinari, é? Isso, com 2 S. Tassinari é o sobrenome, não é o primeiro nome. É Ricardo. Deve ser o professor dele, orientador. Ricardo. Isso, Ricardo Pereira.
pessoal... Livre docente em lógica. Teoria do conhecimento, filosofia da ciência, departamento de filosofia. As pessoas da filosofia, né? Não dá para saber qual é a formação da matemática, mas eles estudam exatamente essas coisas. Eu acho que ele é bacharel em física, se eu não me engano. O Tassinari ou... Tassinari. Eu tenho doutorado em filosofia, tenho mestrado em psicologia pela Universidade de São Paulo e a graduação em física. Fez a graduação em física, mestrado em psicologia. Na USP. Pode ter, mais tratado em psicologia na USP, pode ter sido aluno ali do Lino Macedo, até do Ives, que é pessoal da psicologia da USP. Sim, porque daí como eu vou entrar, estava lendo, né, o estágio operatório formal, e no livro Epistemologia Genética eu achei assim, pouca coisa, assim, compreendi pouco, assim, então eu fui procurar e daí achei que nesse livro tem um capítulo que traz bastante sobre o operatório formal, que daí era o que eu pretendo ler essa semana. Tá. Ótimo. Essas coisas você vai voltar várias vezes, não tem problema não, isso faz parte, assim, a gente vai, daí vai lá no formal, daí encontra algumas coisas, volta, né? Mas depois você vai estar bem preparada. Principalmente essa coisa dessas construções de estruturas superiores, né? Que quando você chegar aí no operatório formal, né? E daí vai ser legal. Mas já está bem ambientado, está se ambientando bem, é isso aí. Sim. Gostou? Sim, para mim, eu gosto de construir PowerPoint, assim, porque eu gosto de fazer desenho. Só que daí, na hora de fazer, por exemplo, aquela primeira imagem ali, eu já me perdi, já não sou muito boa com construção de imagem, Mas é bom para mim a questão, para mim, organização mental, assim. Senão eu fico muito no caderno, né? Eu fico no caderninho cheio de anotações. E daí, que nem a senhora disse, o caderno só eu vejo, né? Então, é bom Mas passar para aí vai outro te levar a procurar outros editores, que tu vai aprender, editor de imagem, não sei o que lá, tudo vai te levar a ser uma craque nisso. Sim. Para poder pensar em arquiteturas pedagógicas que possam movimentar os alunos, poder usar figuras para isso, vai ser uma boa... Até talvez lá, veja que você lá, quando chegar naquele pessoal que estava lendo lá, um grupo americano, né? Que trabalha com álgebra para autista, né? Que usam imagens. Isso. Então, tem que pensar em imagens que podem possibilitar ou facilitar esse processo. Porque eu até estava pensando nisso, porque, por exemplo, no Google, assim, tem bastante. Agora estão usando bastante aquelas projeções de imagens, né? Tu fala o nome do bicho e projeta no ambiente, né? E tava pensando até nisso, assim, né? Como é atrativa, assim, porque eu sei que o Miguel aqui, ele volta e meia, ele tá assim, tá os bichos aparecendo, né? E eu tava pensando nisso também, assim, não vi ainda, né, da matemática, assim, alguma coisa que possa projetar, né? Só vi com animais, assim, mas daqui a pouco é algo a se pensar, né? Tem que ir explorando tudo isso para ver como é que recurso se pode usar para provocar ou favorecer o domínio de um autista, né? O domínio da álgebra por um autista. Talvez algum suporte exatamente imagético possa ajudar. Então, fazer uma arquitetura que use imagem, não sei o que lá e tal, para poder
ou umas próteses que, por exemplo, ajudem ele a ver aquela coisa de outra maneira, né? Então, tudo isso é importante. Sim. A gente tem que usar outros recursos, já que pela linha só da linguagem formal da matemática, pode ser que ele não veja. Mas ele não é que ele não veja o conceito, talvez ele não consiga, com aquela escrita, perceber essas coisas. É isto? É isso. Então tá, seguimos em frente aí. Sim. Agora, quando terminar o formal, preparar um slide do formal. E Sim. quando eu sentir que avançou um pouco nesse para detalhar mais esses slides, trazer exemplos, montagens, tu vai estendendo esse aí. Até Sim. pode deixar cada jogo de slide, não modificar aquele, fazer uma outra versão, para depois tu poder, então, inclusive, falar sobre o teu processo de aprendizagem nisso. Sim. Eu não sei se dá para incluir PowerPoint lá no PBWorks. Ele é um arquivo, né? Ele é arquivo, dá para colocar. É só você fazer um upload do arquivo. Tá, eu vou colocar para lá também, porque daí facilita. Isso, exatamente. Para não perder também. Vou construindo. Essa semana, eu acho que até vai ser. Não sei se o senhor chegou a deixar algum texto para ler da disciplina. Vou deixar. Ainda não coloquei, mas vou colocar um texto agora sobre ecologia da aprendizagem, porque é uma outra coisa que tu vai gostar também de te inteirar melhor, porque pode ajudar também tu enxergar, porque a gente fica enxergando muito como aprendizagem uma coisa dos indivíduos, e na verdade que você pode ver uma ecologia em que as coisas vão ajudando pelas interações do sujeito, ele não viu agora, mas percebe depois, vai te ajudar, inclusive quando tu fala em arquitetura pedagógica, né, que agora nós falamos lá naquela hora, quando estava falando na tua proposta, tu não tinha discutido ainda, mas agora já viu algumas, né, Sim. arquiteturas para favorecer. Então, como é que seria uma arquitetura que ajudasse um autista a chegar nisso aí, né? Talvez interagindo até com colegas que não sejam, não tenha a dificuldade dele, mas ele possa usar uma linguagem diferenciada e interagir com os colegas com aquela linguagem diferenciada, para ele também não ter que aprender sozinho. Que eu ter que aprender sozinho não é bom, é melhor aprender junto. Mas se ele tem dificuldade em ver alguma coisa da linguagem, ele tem dificuldade de interagir. Então, se você coloca uma prótese, né, uma coisa que ele enxergue a mesma coisa que eu está vendo, só que não com a mesma sintaxe, né? Ele enxergue modelos, aí fica fácil, pode ficar fácil. Daí ele domina aquele conhecimento, embora com você escrevendo xizinho ele não perceba. Que essa dificuldade não é só dos autistas, né? Eu tenho 7º ano e a Então você dificuldade. vai ver que, as pessoas vão tentar, pode ser que ela mais tarde ela consiga chegar àquele nível de escrever o xizinho da coisa. Mas vê que você, às vezes, brinca com equações, colocando assim uma caixinha, né? O que eu posso colocar aqui dentro para que a soma dessa coisa que está aqui dentro mais 3 seja igual a 8? O que poderia estar dentro dessa caixinha aqui? Eu vejo que, na verdade, x é um número qualquer, daí eu quero calcular que x é x é um número qualquer aqui. Aí você não consegue ver, mas você consegue introduzir essa noção nos anos iniciais, e você diz, está aqui uma caixinha, tem alguma coisa dentro dela. Aí o que tiver aqui dentro, não sei, mas se eu somar com 3, vai dar 8. O que eu poderia colocar aqui dentro? Né? Eu trabalho bem assim, Então, você já... colocando uma figura geométrica ali para eles descobrirem o valor, né? E daí quando eu ponho Exatamente. X, daí, Sora, mas a senhora disse que o X valia tanto, agora o X não vale tanto. E Exatamente. daí eu Então, retomo, né? Não, mas aí vamos lembrar da isso figura. com alunos, já está com aluno da sexta. 7º ano. Do 7º ano, olha só, 7º tá ano. vendo que ainda estão...
as variáveis ainda são problemáticas. São Ainda bastante. não se... Às vezes é como a gente leva a eles essa conversa do X. A gente começa com uma caixinha, diz, não, isso não vamos colocar uma caixinha que é difícil desenhar, né? Vamos pegar uma letra aqui, e sabe que é como se dentro dessa letrinha eu... Só para não colocar, só tirar daí. Por que eu estou colocando agora um X aqui, não mais uma caixinha? Não, porque a caixinha tem que desenhar, não sei o que lá. X é mais fácil fazer. Mas supõe, então, o que é? O que isso aqui pode ser? Ah, tá, daí... Até queria assim, o que é X? Isso é qualquer valor, não sei o que lá. Tá. Chegar a essa concepção é mais difícil, e é uma coisa de formal. E até a Então, soma se você está também. no... Então, A soma, quando eu estou os campos somando, né? conceituais, os campos conceituais, então ele vai dizer assim, por exemplo, que o campo aditivo é assim, do tipo A mais B igual a C. A variável pode estar em qualquer um deles. Pode estar no C, pode estar no A, pode estar no B, e as pessoas ficam de dificuldade de entender isso aí, que como pode ser assim, o X pode estar aqui até lá, que diabo de X é esse, não sei o quê. Que elas entenderem o campo conceitual, olha, sejam dois valores quaisquer, somados, resulta no outro. Até que ele entenda isso, dois valores quaisquer, seja A, seja B e seja C, são três valores quaisquer. Se a soma desses dois é igual a esse, né, e eu não tenho esse, como é que eu... Então, entender isso aí que é uma coisa que... Mas com os campos conceituais fica mais fácil. Tá bom? Certo. Estamos conversados? Aí semana que vem a gente faz depois das 6h30, também na quarta-feira, professora. Podemos. Ou se o senhor prefere um horário antes, porque quarta-feira que vem a gente não tem encontro síncrono, né? Ah, tá. Se estiver livre lá para as pessoas não quiserem conversar, você pode se candidatar. Tá. Tá? Aí eu marco lá. Problema. Então tá. Bom final de semana para ti. Obrigada, o senhor também. Tchau. Tchau.